Saúde da Lua, sejam bem-vindos ao nosso cantinho literário. Eu li agora em janeiro 8 livros e meio. O meio, vocês vão entender, porque tem um livro que eu não terminei, mas eu comecei esse mês. Então, fica no ar aí quando eu vou terminar de ler ele. Provavelmente agora no comecinho de fevereiro, mas... não sei, às vezes eu começo a pegar uns livros pra ler e eu vou lendo mais de 2 livros ao mesmo tempo, e aí acontecem coisas... E eu digo isso porque eu quero falar do primeiro livro, que é Despertar da Mulher Exausta. Esse livro eu comecei a ler lá no ano passado. Eu vou deixar aqui em algum lugar porque eu não tenho a versão física dele. Eu comecei a ler no ano passado, há um tempão mesmo. E assim, eu esqueci que eu tava lendo ele, basicamente. Deu um tempinho, eu esqueci que eu tava lendo ele. Lembrei que eu tava lendo esse livro. E aí eu fiquei tipo... vamos ler em janeiro. E aí deu certo, foi a primeira leitura desse ano. É uma leitura muito tranquila, pensando que as palavras são fáceis, de fácil acesso, porque tudo foi escrito pela Marcela, que é participante do podcast Bom Dia Óbvios, não sei se vocês já ouviram falar. E o livro é basicamente um compilado do podcast delas, é bem nessa vibe. Eu resumiria o livro como entendendo o feminino, talvez uma coisa nesse sentido. São vários temas relacionados ao ser mulher na sociedade, focadamente brasileira, mas tem várias questões aí que ultrapassam a fronteira. Por exemplo, esse sentir que você é incapacitado de fazer alguma coisa, barra síndrome do impostor, e tudo, que mulheres têm muito mais do que homens, porque se sobrecarregam com a perfeição e não sabem dizer não com facilidade. Então, eu acho que esse sentimento coletivo feminino de se sentir incapaz de fazer alguma coisa, ou achar que quando você faz não é o perfeito o suficiente, não é bom o suficiente, é uma coisa assim que se compartilha e é discutida aqui no livro. Então, esse livro não é um livro de ficção, é um livro de não ficção, escrito pela Marcela, e que aborda esses vários assuntos do universo feminino versus sociedade. Acho que eu resumi bem, né? Não sei. Então tem vários assuntos, tá? Ele fala de várias coisas específicas. Tem, por exemplo, a questão do relacionamento, quanto uma mulher se dá num relacionamento, se dispõe a estar presente no relacionamento e o que não acontece tanto com o parceiro numa relação heterossexual. E, enfim, muitos temas para falar, não dá para resumir aqui o livro em um único tema, são vários temas desse universo que eu apresentei para vocês. Esse livro eu achei muito bom, eu dei acho que 4 estrelas no Goodreads, lá, lembrando que lá não tem o meio, né? Tipo, de 3 é para 4, de 4 é para 5 estrelas e acaba aí. Então, eu sei que gostei bastante do livro, vale a reflexão. Se vocês estão buscando um livro de não ficção e entender mais o universo feminino, leiam esse livro, leiam esse livro. Esse livro também serve como um abraço, porque você não está sozinha quando você sente que você é incapacitada de fazer essas coisas, por exemplo. Você está presente numa cultura social. Então, uma coisa social, assim, um quesito social não só necessariamente seu. É claro que pra si pode ser pior, melhor, não sei, aí depende de quanto você leva esse conceito, parte da cultura, pra dentro de si. O segundo livro que eu li foi Expresso Fantasma, que eu cheguei até a ler lá na piscina. Esse livro é um cozy mystery, a história começa a acontecer, não vou dizer que acontece exatamente lá, mas começa a acontecer numa cafeteria, por isso que Expresso é assim, escrito dessa forma, porque tem a ver com essa parte de... esse é o nome da cafeteria, né, Expresso Fantasma. E adivinha só, é uma cafeteria voltada para comidinhas com temática de terror. Então é muito incrível ver as referências aqui a comidas relacionadas a esses filmes. Então é muito incrível ver como várias referências são construídas aqui. Eu fico muito à vontade de visitar o Expresso Fantasma, que um dia alguém crie ele. Até porque esse livro é nacional, tá? Eu espero aqui no Brasil um Expresso Fantasma. E como falo de São Paulo, metrô de São Paulo, essas coisas, eu quero aqui em São Paulo. Eu quero aqui em São Paulo. Não querendo excluir outros estados, mas... E eu achei super legal a narrativa no sentido de ser construído esse cozy mystery, porque existe um mistério, existe alguma coisa estranha acontecendo e não começa a ficar estranho do nada. Tem alguns indícios que vai já pegando assim com o tempo. E se você não pegar, quando você relê o livro, você vai entendendo melhor as pontinhas que foram jogadas ali.
E em nenhum momento é forçado que eles entrem nessa aventura. Que eles entrem nessa aventura para descobrir o que está acontecendo com tudo, o que está acontecendo ali nesse lugar. Não envolve fantasmas, tá? Ou coisas assim misteriosas, é muito mais realista mesmo. E também é legal que eu acho que não tem um hétero nesse livro, tá? Não tem um hétero. E tem mais de 10 personagens. Talvez tenha uns héteros que são pessoas que não se desenvolvem tanto na parte de personalidade aqui, que são mencionadas, são importantes para o desenvolvimento da história, mas os principais e os mais abordados aqui, todos da comunidade, todos do Vale. Eu nunca li um Cozy Mystery, Leia Expresso Fantasma. Eu nunca li um romance que só tenha personagens LGBT e vários, não só 2 personagens LGBT. Leia. Essa cafeteria, inclusive, virou um ponto de referência aqui na história para a comunidade queer e comunidade LGBT, acho que no todo, né? Não vou falar queer pessoalmente, mas comunidade LGBT. Recomendo bastante para vocês. Esse aqui eu dei 3 estrelas. Eu ganhei vários brindes, não sei se eu falei. Eu falei em outras redes sociais, né? Tipo, adesivinhos, uns cards aqui. Peraí, quase mostrei a resposta ali do desafiozinho que tem aqui. O marca-página exclusivo também. E assinado. Eu vou botar assinadinho. Esse aqui foi o resuminho que eu fiz aqui. E pra não esquecer do livro. Esse ano deu vontade de escrever um pouco, assim, sobre o que eu achei em cada livro e colocar dentro do livro, assim, no post-it. Eu tinha esquecido disso, é uma coisa que eu tive lá no começo do ano e já evaporei, mano. Já nem lembrava mais disso que eu tinha inventado. Eu recomendo pra vocês que querem ler isso. E se vocês conhecem o BookTok do Thiago Valente, vale também a pena, porque tem muitos elementos aqui que estão relacionados a ele. Tipo, tem menção a café que ele gosta muito, né? Cafeteria também, não tem como evitar. Tem muita menção a Taylor Swift, tem menção a alguma coisa que ele gosta de terror até, né? Os docinhos de terror, porque ele gosta desse universo de terror. Então, muito bom, recomendo. O terceiro livro que eu li esse mês foi Coronel Mostarda com o Castiçal na biblioteca. Vocês pegaram a referência? Vocês pegaram a referência do melhor jogo que existe no mundo? Detetive é um jogo que eu gosto muito, eu joguei muito já, em família e com amigos. Então, eu gostei muito dessa dinâmica que teve aqui do livro, em todo o livro. Toda a história é construída entre presente e passado. E 2 garotos viram melhores amigos, muito melhores amigos, tá? Então, best friends total. E são ligados a tudo, escola, atividades extras, assim, de lazer. Ficam passando muito tempo juntos. E um deles, que não vou dizer que é o protagonista, porque a história fala tanto do Vicente quanto do Davi. Mas o Vicente, ele começa a se apaixonar pelo Davi, que é o melhor amigo dele. Então a história se desenrola a partir daí. Eu acho que a gente começa no presente, que tá bem no jogo de detetive, então já pega toda a referência disso aqui. E geralmente termina o mini capítulo, vamos dizer assim, que os capítulos são divididos em capítulos, né, aqui. Inclusive os capítulos têm nome das salas do detetive, então hall, cadê? Hall, sala de jogos, biblioteca. Então, cada capítulo é dividido com nome, o que é incrível, eu achei genial. E mais que isso, cada um desses capítulos é subdividido, de certa forma, entre o presente e o passado. Então, no presente, eles estão jogando detetive ali, não só os dois, porque não dá pra jogar só com 2 pessoas, mas eles, os familiares acho que o Davi, e o Vicente e o Vinícius, que é os irmãos gêmeos. Então, eles todos estão jogando detetive. É engraçado que o detetive aqui nessa história é um jogo muito mais de roubar e pegar a pessoa roubando pra ela ser desafiada a fazer alguma coisa, do que realmente, propriamente, jogo de detetive, de adivinhar quem que matou quem, com que arma, em qual lugar. Então, é muito engraçado ver como é essa dinâmica, assim, eles ficam tudo louco olhando um pro outro, assim, pra ver quem tá roubando. E roubam. Esse é o intuito desse jogo entre eles. Aí a gente começa a entender, na junção desse presente jogando detetive com o passado, o porquê que tá uma situação meio estranha ali entre Davi e o Vicente, que eles são os melhores amigos. Porque eles são muito grudados há um tempão, tipo, ficaram anos sendo grudados um no outro, e agora tá meio estranho o clima, sabe? E aí vai se desenrolando a história,
O presente vai se desenrolando também, o que é muito legal e mágico. E é isso, eu não posso falar mais que isso. Perfeito esse livro. Uma coisa também que eu gostei é que no finalzinho tem essa página de minhas impressões. Então dá pra você escrever o que você achou, dar uma notinha. Eu achei perfeito. Isso aqui é tipo um diário de leituras que eu tenho aqui também, mas no livro eu adorei. Também é outro nacional, inclusive. A capa é belíssima, linda, linda, linda. Expresso Fantasma também tem uma capa muito bonita, então valorizem os nacionais. O quarto livro, ele é um livro que eu escolhi para ir pra praia, então eu queria que fosse uma leitura muito leve, muito tranquila, fluida, e que eu não encontrasse nenhum problema ali na praia, e eu não tava me cobrando a nada. Se eu lesse boa parte, se eu lesse metade, tava tudo bem. E foi o melhor do que nos filmes, que, como eu falei pra vocês nas outras redes sociais, eu devorei tudo. Eu li tudo desse livro na praia. No caso, pra ser honesta aqui com vocês, eu li quase tudo. As últimas 50 páginas, que é tipo isso aqui. Isso aqui, ó. Essas últimas 50 páginas eu não... Ah, eu achei a parte da Taylor Swift aqui, que falam que tem Taylor Swift. É, gente, esse livro aqui, ele é incrível. É uma comédia romântica. Tem uma menina que ela tinha uns amigos de infância. E esses amigos vão se separando conforme passa o tempo. Uma amiga dela, que é amiga de infância dela, vira a melhor amiga, então ela se aproxima bastante dela. Mas os outros acabam se afastando um pouco, os meninos. E um deles, inclusive, até se muda de onde ela mora. O outro continua sendo o vizinho dela. E esse garoto volta, esse garoto que tá morando longe, volta a morar lá, perto, no bairro, né, vamos dizer assim, não vou dizer que é na rua igual esse vizinho. E ela decide que ela vai conquistar ele pra ir no baile. É isso. E ele é realmente um crush antigo dela, não é uma coisa nova, assim, né, que ela inventou do nada, então tem esse fundo aí que faz sentido. E pra isso ela pede ajuda do vizinho, que não gosta tanto dela, vice-versa, entre aspas, né? Eu não chamaria de enemies to lovers por conta disso, porque é muito entre aspas esse ódio deles. Eu só sei que eles, no presente do livro, aqui, quando começa a história, eles, em tese, se odeiam e brigam por uma vaga de estacionamento que tem na rua deles. Preciso falar mais alguma coisa? E aí esse cara ajuda, basicamente, ela a conquistar ele. Ele fala que o menino vê ela muito como a garotinha da infância, então ela tem que mudar um pouco o visual. É bem... Eu me senti meio no Diário da Princesa, e tem várias misturas também de filmes aqui também, porque a protagonista é apaixonada por comédia romântica, assim como também é apaixonada por música. Então também tem referências de músicas aqui o tempo todo, inclusive Taylor Swift. Eu só queria dar um adendo aqui, porque venderam esse livro como no BookTok, com a proposta de que ele seria um livro cheio de referências de Taylor Swift. Não é, não é. Já vou dizendo pra vocês que não é. E eu comprei achando isso, tá? Por isso que eu comprei, porque eu não gosto muito de romance. Eu não me arrependo de ter comprado, porque eu adorei o livro, mas não tem tanta referência assim de Taylor Swift. Só que a protagonista gosta de música e ela cita vários cantores, inclusive a Taylor Swift. E ela cita... Esse momento aqui que eu mostrei pra vocês é um momento importante da música da Taylor. Então, não sei se por isso que o pessoal ficou emocionado com Taylor Swift. Inclusive, eu sinto que os outros livros desse, a continuação desse, os contos, se venderam muito com essa ideia de ai, tem coisa de Taylor Swift aqui. Sendo que nem é tanto, parece que é uma coisa muito forçada, parece que é pra pegar o hype que ela tava tendo, que ela tá tendo, ela tá na melhor época da carreira dela, na Taylor. Então, assim, eu sinto que parece que só quis pegar o hype e eu não gostei dessa parte não, viu? De resto, amei o livro, não sei se eu dei 4 ou 5 estrelas pra ele. Eu daria um 4,5, 4 por aí, não daria 5. Não gosto tanto de algumas atitudes de um personagem, que é o Wes. Mas eu daria um 4, vai, um 4 pra ele. Eu gostei bastante dele e, como eu falei, eu levei pra praia como não querendo nada. E eu devorei esse livro, eu devorei. Eu nem acredito que eu devorei esse livro. Eu gostei muito dele. E aí, para as próximas leituras, esse aqui era o quarto? Esse aqui é o quarto. Quinto, sexto, sétimo livros que eu li foram a continuação desse aqui, que não, na verdade não é o 2. Não vou dizer a continuação, peraí, eu vou reformular. São os contos relacionados a essa história. Então são 3 contos. E o segundo livro, eu tomei uns spoilers na internet, porque eu fui procurar, porque aqui eu fui procurar. Odeio procurar coisas do livro e tomar spoiler.
Aí eu acabei descobrindo umas coisas do livro que eu, assim, sabe? Não vou querer ler. Simples, eu não vou querer ler. Pra mim tá bom terminar aqui, já tá ótimo, eu gostei e a história acabou aqui pra mim. Os contos sobre eles, eu não gostei tanto. Então eu vou deixar aqui os contos, porque também não tem a versão física. Acho que nem sei se vende no Brasil a versão física deles. Eles são muito pequenininhos. Um deles conta um pouco do depois desse livro. Talvez seja um depois desse aqui e um antes do segundo livro. E eles na estrada, achando um gatinho. Tenho muitas ressalvas ainda. Eu comecei a odiar aí já, porque eu senti que algumas falas ali não faziam sentido. Eles queriam forçar um romance que não existia em cima de um assunto sério, que é a adoção de animal abandonado. Então eu não gostei. Eu realmente, particularmente, odiei. Tem gente que gostou, né? Tem gente que não gostou, enfim, não sei, não vou julgar ninguém. Mas eu não gostei dessa parte. E basicamente é isso, ele indo pra casa dela, dos pais dela, encontrando eles estavam indo pra faculdade juntos, então é um momento meio de despedida, assim, de aproveitar os últimos momentos com a família. E esse é o primeiro que eu li. Aí tem os outros dois, um é no baile, então conta um pouco do baile, e outro é na festa. Então, um deles conta o ponto de vista do personagem masculino, e o outro só conta melhor o que aconteceu ali no baile. Então, assim, eu não senti tanta. Esses dois eu achei inútil, totalmente inútil. Talvez o que mais, assim, fosse acrescer alguma coisa fosse esse que se chama Na Estrada, e que também eu não gostei. Então, todos esses aí eu dei. Assim, se eu dei 2 estrelas foi por dó. Ou 3 estrelas, duas, 3 estrelas aí foi por dó. Que eu não gostei realmente dos livros. Eu acho que pra mim teria terminado aqui. É que eu tava muito emocionada, gente. Eu precisava ter alguma coisa desse aqui, eu precisava ter migalhas e eu fui atrás e me arrependi. O oitavo livro, na verdade, antes do oitavo livro, o meio que eu falei que era 8,5, foi esse livro aqui, As Irmãs Blue. Eu coloquei meio porque eu comecei a ler esse mês e já estou na metade. Até um pouquinho mais que a metade, mas bem na metadezinha. Então é um meio, literalmente um meio. Eu li metade desse livro. Eu gostei muito da escrita da Coco Mellors, eu não conhecia muito dela. Eu achei bem poética em algumas partes. Ela trabalha bem com a linguagem e a leitura também é bem fluida. Então acho que muitos pontos positivos para esse livro. Eu gostei bastante. Recomendo. Mas eu não posso recomendar ainda porque eu não terminei de ler. Então eu tô naquela, né? Eu acho que esse livro tem todo o potencial para ser um 4 estrelas, mas ainda não sei. Só resumindo um pouquinho, porque provavelmente eu vou falar dele muito mais no outro vídeo do mês que vem. Esse livro conta sobre 4 irmãs, por isso que é As Irmãs Blue, e elas são muito unidas, assim, principalmente por conta de uns históricos familiares aí dos pais delas que não são legais. Mas é muito bonito ver que elas se desenvolveram muito fortemente como irmãs e elas são super amigas entre si. Tem brigas entre elas? Muito. Mas elas se dão bem entre si e é isso que importa. Umas mais que as outras, assim, entre si. Cada menina tem uma personalidade totalmente diferente da outra. É muito engraçado ver isso. Tem umas partes do livro que elas falam que elas cresceram juntas numa casa muito, muito, muito pequena. E quando elas foram crescendo, se desenvolvendo, lá já com 18, 16 anos, quando a mais nova tinha 16, 18 anos, elas sentiam que elas estavam, tipo, apertadinhas numa lata de sardinha e elas precisavam sair dali para expressar sua individualidade. É uma coisa de crescimento, tudo bem, mas acho que mais que isso é porque elas têm umas personalidades totalmente, assim, discrepantes, o que é normal, né? Querendo ou não, é normal. Eu discuti aqui em casa sobre os gatos, porque tem irmãos aqui, tem dois que eles vieram juntinhos, da mesma ninhada, e eles são muito opostos, assim, sabe? E aconteceu mesmo com a Juju também no passado. A Juju era muito oposta da irmãzinha dela. Então, eu sinto que é normal essa parte, né? Também. Então, tudo isso dá um ar de realidade e não dá aquela coisa meio tipo, nossa, isso não aconteceria. Tudo aqui parece muito real e isso que é bonito. Então, assim, elas crescem, cada um vai para um lugar diferente, literalmente um lugar diferente, elas moram em países diferentes e têm profissões diferentes. E, ao mesmo tempo, chega um momento da vida que elas vão ter que lidar com uma questão familiar que aconteceu ali entre elas, que leva a um luto. Uma pessoa morre da família e elas se veem muito perdidas, só que elas acho que não têm, eu ainda não cheguei nessa uma parte que fala exatamente da morte,
mas parece que elas não se conversaram muito entre si e cada uma voltou para sua casa, em cada canto do mundo aí. E elas, durante um ano inteiro, viveram um luto estranho interno, uma tentativa de processar o luto, de certa forma, porque elas ainda não processaram esse luto. E agora elas estão se unindo forçadamente, de forma bem forçada, porque o apartamento da pessoa que morreu está sendo vendido. Então elas são obrigadas a chegar num quarto juntos para discutir. E é isso que está sendo tratado na história. Tem vários temas pesados que são abordados além disso, de luto. Então, procure os gatilhos antes. Tem gatilhos de drogas, tem gatilhos sexuais, então, de álcool também, enfim. Tudo isso aqui tem que ler com responsabilidade, tá bom? Porque elas não estão levando uma vida legal. Não estão vivendo uma vida legal. E isso é dito mais de uma vez aqui, né? Inclusive, quando eu comecei a ler, eu tava me identificando com a Avery, mas depois eu comecei a não me identificar mais. Então, tô de luto pela Avery aqui, tá? E o último livro que eu li foi em audiolivro, que é A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. E eu já vou deixar aqui meu adendo. Eu não recomendo ninguém a escutar esse livro como audiolivro. Eu recomendo muito mais que vocês peguem o livro e leiam, seja físico, seja digital. Mas ler é muito mais interessante aqui do que ouvir. Foi muito difícil ouvir essas histórias. Eu comecei a ouvir enquanto lavava louça, então eu botei ali pra escutar. Falei, vou escutar A Hora da Estrela. E foi muito difícil no começo me adaptar à escrita. A sorte é que eu descobri lendo, que eu tinha lido quase a metade do livro já pra faculdade, que foi um livro que a gente leu no semestre passado, inclusive. E foi surpresa, né? Eu esqueci. Não sei por que eu esqueci, gente. Eu leio as coisas da faculdade. Eu acho que eu separo muito das leituras pro lazer e eu acabo não colocando nas minhas leituras do ano, esse tipo de coisa. Eu esqueço que eu leio. Mas, em suma, é isso. Esse livro é bem poético. Começa contando a história de um narrador. O narrador se conta na história ali, ele se coloca na história e ele fala que ele é uma pessoa muito metódica, que ele é muito intelectual, que ele consegue escrever e trabalhar muito bem com a linguagem por ser um escritor e ao mesmo tempo ele não se envolve emocionalmente com muitas coisas. Aí, com o tempo, a gente vai percebendo que ele quer contar uma história, a história da nordestina Macabeia, mas ele não consegue contar essa história. Ele enrola, enrola e fala, tô chegando lá, calma aí, gente. E ele até faz uma gracinha, a gracinha da Clarice, né, que escreveu o livro, mas falando que para contar essa história tinha que ser um homem, não poderia ser uma mulher, porque a mulher se envolveria emocionalmente com a história. E olha o que ele tá fazendo ali, tá se envolvendo emocionalmente com a história, não tá nem conseguindo contar ela. Então é mais uma das gracinhas da senhora Clarice. Sendo bem sincera com vocês, eu entendo ter escrito isso, eu entendo a escrita dessa fala. Provavelmente foi uma fala realmente que o narrador teve, porque ele é homem, né? Mas assim, sendo bem sincera, a dor que sofre a Macabeia, a história da Macabeia é uma dor muito feminina. Acho que, voltando aí com o primeiro livro que eu falei aqui no vídeo, voltando pra isso, é esse universo do feminino e como ele é impactado, assim, pela coisa de fora. A Macabeia queria muito ser uma pessoa muito, muito, muito mais que o mundo proporcionava pra ela, que o mundo dela proporcionava pra ela, porque ela tinha muitas limitações. Ela era muito ingênua, porque ela não entendia muitas coisas da vida, e ela sempre buscava essas coisas, mas ao mesmo tempo ela não era ambiciosa, muito pelo contrário, ela se desdenhava várias vezes, ela sempre se colocava pra baixo, sempre achava que ela não merecia estar ali, que não merecia falar, e esse tipo de coisa. Então, às vezes ela via que ela colocava um assunto intelectual em pauta, intelectual que, tipo, assim, ela escutou no rádio uma palavra, ela queria saber o que que era. Ela perguntava, a pessoa só, tipo, olhava, não queria responder, ou falava que ela tava enchendo o saco, ela ficava quieta, falava, ai, realmente, ele não tá gostando da conversa, deixa eu mudar o assunto. É tipo uma coisa meio assim. Então ela é muito passiva, muito submissa, muito não vivente da própria vida. Então acho que isso é uma dor feminina que as mulheres vão entender muito mais que os homens lendo esse livro. Até porque foi escrito por uma mulher, que é a Clarice Lispector. Então, é uma dor que eu acho muito difícil de um homem escrever. É o tipo de livro que eu colocaria na lista livros que só poderiam ter sido escritos por mulheres, de tão perfeitos que tratam o universo feminino.
E ela vive uma solidão interna. É dito várias vezes no livro que ela vive um vazio, uma solidão e esse tipo de coisa. Mas ela não sabe do que. É um vazio sem saber do que. Então é muito esse sentimento que... É muito difícil explicar esse sentimento desse vazio feminino, sabe? Principalmente tratando dela nessa história. Porque ela não se vê apta pra fazer muitas coisas, sabe? Ela vive no mundinho dela, limitado, na profissãozinha dela, e é aquilo pra ela a vida, e as curiosidades que ela tem, e que ela meio que reprime, porque a educação dela foi muito de repressão, muito mais do que exprimir para o mundo, né? De se expressar. Então é isso, esse narrador conta a história dela, ele se emociona muito com essa história dela, por isso que ele enrola muito para contar o livro. Então toda a escrita dele para começar a contar a história também é muito bonita e poética. Eu acho muito bonitas as palavras que a Clarice escolheu. É literalmente a gênio da literatura, né? Então ela escolhe palavras muito específicas e que dizem muito, e às vezes nem são reais, né? Palavras meio em figuras de linguagem. Então, tudo isso torna muito rica a leitura. E é um clássico, provavelmente, né? Porque é Clarice Lispector. Então, recomendo muito para vocês lerem. Acho que eu não posso contar muito da história da Maccabees, porque acabaria sendo um spoiler, mas saibam que a vida dela é muito sofrida. Fala desse vazio que eu falei para vocês, esse existencialismo feminino também. E eu confesso que eu fiquei muito feliz que não aconteceu uma coisa que ela até queria que acontecesse, porque eu sinto que ela, como ela é passiva, ela ficaria numa vida muito mais triste se ela tivesse casado com um certo alguém ali nesse livro e vivesse pra ele, porque ela se doaria e não receberia nada em troca. E ela não ficaria triste com isso, porque é assim que ela aprendeu a viver. Então, eu acho que foi bom não ter acontecido isso. Ao mesmo tempo, a história dela é triste, então a gente acaba no livro e o narrador acaba de contar a história dela e já começa a refletir sobre um existencialismo, sobre o que é a vida, esse tipo de coisa. Então, esse livro é perfeito. Eu colocaria como o melhor livro do mês, até porque eu não estou considerando as Irmãs Bloom, que eu não sei se eu vou gostar muito dele ou não. Mas acho que mesmo desse livro ganharia. Ganharia. É a nossa Rainha Clarice, né? E é isso, espero que vocês tenham gostado, curtido o vídeo, inscrito no canal se vocês não se inscreveram ainda. E comentem aqui embaixo se vocês já leram um desses livros aqui que eu mencionei. E também qual foi a leitura do mês de vocês de janeiro. Eu posso falar agora, esse ano tá começando muito bem, porque eu não escolhi nenhum livro que eu não gostei. Tipo, não teve nenhum livro que eu falei, nossa, que leitura horrível. Sério, nenhum livro. Todos tiveram uma leitura muito fluida e tranquila, e eu gostei bastante. Então, já começamos o ano aqui de uma forma muito boa e positiva. Então é isso, gente. Beijinhos. Tchau, tchau. O tablet descarregou. Por que eu não vi isso antes, cara? Eu já volto. Eu resumiria o livro como... Como eu resumiria o livro? Eles entrem nessa aventura... que eles entrem nessa aventura... gente, que tá meio merda. Ih, deu branco. Meu cantinho de livros foi roubado. Ai, peraí, spoiler! Ah, spoiler! Roubaram meu cantinho. Ei, calma! Roubaram! Não gostam de mim. Vamos cortar essa parte.